Assim, Aham. poxa, que paladar especial é esse ali no meio, só um toquezinho. Então a gente perde essa oportunidade, só come salada de uma determinada espécie, né? Predominantemente alface no Brasil. Então é enriquecer o paladar, enriquecer a cultura, enriquecer essa tradição, essa valorização da ancestralidade, conforme você disse, né, França? Então isso aí traz riqueza, traz alegria, traz felicidade, traz qualidade de vida e reduz custos junto com isso. né? E eu pegando um gancho que você falou aí sobre essa monotonia alimentar, né, essa Exato, escassez. a palavra que faltava. E aí você vê, aí nós vamos ter o quê? Pessoas doentes, Claro, certo? claro, nutricional. Aí obesidade, é isso e aquilo, né? Aham. E então, por que você, se você pode prevenir, né? E aí remédios, né? E aí aquela coisa assim, que remédio, né, sintético, faz bem para uma coisa, faz mal para outra. Com certeza. Né? Então, o próprio remédio, o nosso Criador deu para nós, Deus, né? Nos deu, é perfeita a criação dele, você vai ver. Sim. O remédio está na natureza. Sim. Né? Então, você vê ali sei lá, um guaco, né? Anti-inflamatório, isso, mais aquilo, né? Você faz um chá, porque, por exemplo, um exemplo, né? Eu sou muito alérgica, então eu não posso tomar remédios sintéticos, muito pouco. Então eu tenho que partir para a fitoterapia mesmo. Meu filho, pô, mãe, tudo é chá, tudo é chá. Eu falei, é o meu caminho. Com certeza. Né? Mas, como você falou, se nós tivéssemos, então, que maravilha, né? Tivéssemos essas opções, né? Aumentar esse leque de alimentos, né? Variados. Então, você não ficaria aquela coisa assim, né? Monótona. E eu acredito que isso tem muito a ver também, que aumenta o nosso campo de conhecimento. Né? O que você acha disso? Perfeito. É o que acontece, né? Por exemplo, quando a gente faz uma salada de uma espécie que é a mais rica em água dela. Então, na verdade, a alface tem lá suas oportunidades, vamos dizer, Sim. mas assim, se você agrega a salada de alface, não digo para excluir, eu digo para Sim. diversificar, mas se você agrega a salada de alface, a azedinha, tem muito mais vitamina C. Aí coloca a capuchinha, muito mais luteína, que é um protetor macular. Aí você coloca outros 8 ingredientes, por exemplo, que têm componentes diversos. Então você está fazendo ali como é que chama aquela a medicina por gota a gota, como é que chama Sim, isso? homeopatia. Homeopatia, né? Sim. Aí você está fazendo uma homeopatia na sua alimentação, às vezes sem perceber. Era a comida caipira dos antigos, eles comiam serralha como se fosse couve, normal. E hoje em dia a gente sabe que a serralha é muito saudável. Muito. Quer dizer, além da questão de quando você tem grandes cadeias produtivas, com grandes áreas, é muito difícil fazer a produção em larga escala sem o uso de agroquímicos. Né? Então aí entra todo um outro problema. Mesmo que você esteja fazendo uma alimentação com o maior número possível do que você encontra no mercado, entra essa questão da grande escala de produção e exigir, o produtor não consegue produzir sem o uso de agroquímicos. E principalmente quando ele escolhe espécies que não são adaptadas. Isso é que a gente também estava conversando ainda há pouco, é a questão de escolher espécies que são exóticas, que são difíceis de produzir, como é o caso da batatinha, né, da batata andina, eu sempre falo batata andina, alguns falam batata inglesa, só para a gente referenciar, né, a batata, na verdade, é originária dos Andes, e lá tem variedades de batatas espetaculares, mas as batatas que a gente tem aqui, ela passou por um processo de melhoramento muito intenso e ficou muito suscetível a pragas e doenças. Tem alta produtividade nas boas condições climáticas de clima temperado, etc, etc. Mas no Brasil tropical não se produz batata fácil. Certo. Talvez no sul e em algumas regiões do sudeste. E é talvez o tubérculo que a gente mais utiliza, né? Com certeza. Então a gente tem inhames, tem carás, tem a própria batata doce, a mandioca, variedades especiais. A gente tem ararutas, tem mangaritos, tem ariás, tem um monte de batatinhas, tem a junça, que é uma iguaria. Então a gente tem um monte de batatinhas, vamos dizer assim, diversas. Tem o tupinambur, tem a batata baroa, que é dos Andes, mas que se adapta muito bem a algumas regiões do Brasil. Então a gente tem um monte de oportunidades para diversificar e não ficar comendo só uma espécie que é difícil de produzir no Brasil, com um custo de produção muito alto e muitas vezes com muitas pulverizações, né? Ainda que usem produtos registrados e tudo mais, mas a gente sabe que é uma carga de agroquímicos intensiva.
Ao passo que produzir essas espécies, a gente traz uma oportunidade de paladares e de saúde muito maior. O inhame não tem nenhum problema de pragas e doenças, o cará, são depurativos de sangue reconhecidos. Muitas vezes a pessoa só come determinadas espécies, depois vai na loja comprar um elixir de inhame. Exatamente. Por que não inseriu o inhame na sua dieta mais frequente, ali frequentemente, que aí já estaria se ingerindo essa espécie, né? Então, fazer da nossa alimentação o nosso remédio, né? Com certeza, e eu acho que o alimento, né, ele vai mais além, ele é profundo, tanto o alimento quanto a água, né? Eu acho que o alimento, inclusive, ele é a libertação de um povo, né? Porque o Brasil tem que ficar amarrado a essas comidas básicas que nos ditam, né? Olha, vocês têm que comer batata, alface e tal, porque isso faz parte, né? Povo civilizado só come isso aí, né? E povo peba, não sei o quê, vai comer matinho. E não é bem isso, né? Temos que conversar e debater sobre esse assunto, porque eu acho interessante, é a libertação e a independência de um povo. O nosso Brasil tem água suficiente, né? Em abundância, clima, terra. Soberania, né? Sim, a soberania começa pelo básico, né? A gente tem trabalhado muito nos últimos tempos com 2 segmentos, vamos dizer, com a culinária e gastronomia, que traz uma revalorização de espécies que são tidas como mato, né? Como beldroega, como João Gomes, como Ora pronobis, como serralha, etc. E o outro caminho é divulgando que a boa alimentação é a alimentação caipira. Então, mesmo ali junto aos agricultores, a gente não usa essa questão da gastronomia, porque ele acha que aquilo é uma coisa mais sofisticada, muito cara. E não, mostrando para ele, olha, aqui dá para fazer uma salada diversa com aquilo que os antigos faziam. Ou um refogado, lá em casa é muito comum eu pegar e fazer um refogado com almeirão de abre, com aquela mostarda ardida dos antigos, com uma couve repicada que já não existe mais, com várias outras espécies, espinafre indiano, espinafre do Amazonas, que é um outro, é alternante, é considerado praga por alguns, inso, né? É uma planta invasora. Então a gente faz um refogado com 5, 6, 7 espécies, às vezes tem lá refogados uma diversidade de paladares, dando um especial e de nutrientes, né? E aí eu aposto para você que a sua família não está indo em médico, né? Vai no nutricionista, tem que fazer academia, porque não sei o quê, está além do peso, né? Então é uma coisa assim, a gente vê que o alimento é muito mais que só um alimento. Claro. Né? Ele é a libertação de um povo, é a independência. É cultura, é soberania, né? Sim. A gente mais se junta para se alimentar, né? É aquele momento de diálogo, de conversa entre as famílias, entre os amigos e tal, etc. Então, o ideal é que a gente faça isso com uma alimentação saudável, né? Diversificada e tudo mais. Né? Com certeza. E eu fiz uma visita ao Sítio Semente, fiquei assim impressionada, né? Com essa agricultura e como você vê ali a plantação, né, Felipe? Você podia falar um pouquinho para a gente dessa plantação? Posso colocar uma pergunta junto para você responder junto? Com certeza. Vocês já contaram quantas espécies de planta tem lá, Felipe? Conta para nós isso aí. Eu conversando com a Natália e com o Joano, era incontável, ele passava de 200. É porque chega um momento também que começa a nascer coisas que a gente... Opa, de onde veio isso? Algum passarinho ali já está trazendo. Mas inúmeras espécies. Hoje a gente consegue abastecer mais de 10 feiras em Brasília, né? Claro, com o que o consumidor está pedindo. Então, eu vejo assim, agora uma grande oportunidade também porque a gente está falando direto para o consumidor, então falar da importância da diversificação da alimentação, né? Que eu acho que isso também quando você diversifica, você também vai querer comer um produto de qualidade, que seja o alface, que seja a couve, e então nossos sistemas trazem essa oportunidade, né? De mostrar para o consumidor que não necessariamente o produto orgânico ou o produto agroflorestal é aquele bonito que tem um padrão. O padrão quem dá é a genética da planta, né? O padrão quem vai dar é a genética da planta. Então, às vezes chega lá, esse produto está muito bonito, não pode ser que isso seja orgânico, né? Tem algumas questões que o consumidor ele precisa se atentar.
No caso, as punks, por exemplo. Poxa, na visita a Franci viu lá mastruz, viu beldroega, capuchinha, vários tipos. Então, a gente cultiva, é uma planta de muito fácil cultivo, né? Super adaptada aos nossos solos, que se encaixa perfeitamente a esse sistema, né? Que faz um papel que para a gente é fundamental, que é de cobertura do solo, né? Se a gente for discutir a agricultura, como ela tem sido feita, a questão da cobertura do solo, ela é primordial. Talvez antes de falar boa noite aqui, eu tinha que falar assim, gente, vamos cobrir o nosso solo. Porque é a falta de cobertura de solo que está fazendo todos esses problemas climáticos, tudo que a gente está vendo, é porque a gente está erodindo nossos solos. E quem faz esse papel de cobertura do solo são as plantas, as punks, por exemplo, quase todas, que são essas ervas que nascem ali, os capinzinhos que nascem no começo para curar, exatamente, para curar aquela ferida que fica no solo, né? Então, quando a gente acompanha, o nosso trabalho é esse, né? Tentar fazer floresta a partir de um lugar, de um solo que está ali sendo erodido, sendo minerado há anos, né? Sim. Então, a gente está criando essas condições. Então, criamos essas condições produzindo alimento, produzindo madeira, produzindo fruta, né? E com a possibilidade de diversificar para várias outras modalidades, por exemplo, das plantas aromáticas, das plantas medicinais, né? Então, já temos esse trabalho, é lindo quando alguém olha uma planta que fala assim, nunca vi na minha vida, e você fala, essa planta tem diversas propriedades, e a pessoa se identifica e fala, é isso que eu estou precisando. Eu acho que essa conexão a gente refaz quando a gente conhece o que a gente está usando, o que a terra dá para a gente. Porque se for ver, o ser humano ele está tentando imitar a natureza e esquecendo do que ela dá para a gente, né? Então, lá no sítio a gente planta tudo consorciado, né? Eu acho que essa é a grande questão da agricultura, essa crítica à monocultura. Sim. Quando a gente fala de monocultura, a gente entende mais ou menos também o que está acontecendo no planeta, né? Que é uma monocultura que acaba sendo uma monocultura do pensamento também. É esse pensamento de eu preciso comer isso porque é isso que o homem branco civilizado come. Né? Então, essa é uma monocultura. Sim. Que foi trazida. Eu preciso mexer no solo porque é assim que a gente faz há 10 mil anos. Atravessamos o oceano e não pensamos em mudar a nossa agricultura ou perguntar para o índio como que ele fazia. Exato. Né? Exato. Então, a gente tenta fazer isso. O Ernest, com a questão da agricultura sintrópica, ele observou muito bem isso, né? Quais as plantas que se adaptavam ao clima, como elas cresciam, como que elas crescem no tempo e no espaço, que é esse, né? Esse é o pulo do gato. Como as plantas crescem no tempo e no espaço. E como é o manejo. Quem faz os manejos? Na natureza, o vento derruba a planta e depois você percebe que ali naquele lugar... Sucessão, né? Há sucessão, aumento de fotossíntese. Né? Então, os nossos processos são esses. A poda para estimular a fotossíntese, para manter nosso sistema sempre jovem, verdinho, bonitinho, igual você viu. Né? E ao futuro a gente tem uma floresta madura e água. Né? Com seres que podem ir ali fazer o trabalho de plantio para a gente, que é o que já está começando a acontecer, né? Sim. Porque a gente às vezes vê uma embaúba nascendo que a gente sabe, acho que foi o tucano que plantou essa, porque eu não lembro de ter plantado. Então, o sítio hoje é um lugar de referência para a gente poder ir lá e observar como que a natureza funciona mesmo. O que a gente come? Né? A gente, hoje, o Nuno falou, a gente come, a maioria das plantas que a gente come são exóticas. Sim. São exóticas, vieram aí com os colonos, né? Vieram de outros
lugares do mundo. E aí a gente parou de perceber o que tem de tão abundante mesmo, que às vezes a gente deixa de comer um vegetal, né, uma planta, porque não tem como ir no supermercado, mas está nascendo ali o caruru na porta de casa e